Deu. Assim, pessoal, boa noite, obrigado por terem aparecido. É um saco da aula para 2, 3, mas vamos lá. Nós temos 30 e tantos inscritos nessa turma, 36, se não me falha a memória. Se repetir igual ao semestre passado, vai ser uma tragédia, porque dos 50 que estavam inscritos, 18 fizeram alguma coisa. Os outros nem apareceram nem fizeram, ou seja, se inscreveram à toa. De um modo geral, para quem nunca teve aula comigo, teve gente que já teve no ensino médio, que está nessa turma, eu sou um cara que não complico, eu descomplico, tá? Bom, primeiro, quem sou eu, né? Oi, Henrique. Eu sou um professor que está na academia desde 2012, eu estou com 57 anos, ou seja, eu trabalhei a vida inteira em empresa não acadêmica. Eu já fui gestor hospitalar por 10 anos, eu já fui comissário de bordo, já fui dono de restaurante. Bom, eu tenho uma vivência... Boa noite, Henrique. Uma vivência longa em empresa como gestor. Então, eu procuro dar as minhas aulas, principalmente nas de gestão de pessoas, aquilo que a gente tenta fazer nas empresas para dar certo, os erros que eu cometi e os acertos que eu imagino que eu tenha conseguido ter ao longo dessa trajetória. Então, as minhas aulas costumam ser bem práticas, tá? A base teórica é importante, porque na administração, a teoria, na verdade, é um pouco diferente da que tem na filosofia e na sociologia. Na teoria das organizações, a gente estuda as organizações para saber o que deu certo em umas e o que deu certo em outras e o que não deu certo. E em cima disso se faz o estudo, ou seja, nossa teoria é baseada em fatos reais e não em reflexões, tá? A gente até tem reflexão, mas sempre tentando comparar por que algo dá certo, por que algo não dá certo. Exemplo, por que alguns países estão conseguindo vacinar e por que outros países não conseguem vacinar. E aí, sem entrar no mérito político da coisa, a base é sempre planejamento, tá? Ixi, agora veio todo mundo. O pobre do Iago vai ter que me aturar de novo, coitado. Já foi em águas passadas meu aluno, e tem mais o Otávio também. Pessoal, basicamente, só para vocês saberem, essa disciplina aqui fala em cultura, clima, liderança, comunicação, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, ergonomia e qualidade de vida no trabalho. Vocês já têm outra disciplina com o Otávio, a parte de qualidade de vida no trabalho e ergonomia, então eu tento fazer mais o lado organizacional e não o lado técnico, tá? Gosto muito de trabalhar, principalmente nesses malditos APNPs aqui, que eu tenho horror a esse troço, mas é o que há para o momento, e pelo jeito vão ser vários momentos. Discussão, tá? Então, eu disponibilizo para vocês artigos, cada um escolhe o que quiser ler, não precisa escolher 2, 3, se quiser ler mais, melhor. Que artigos são esses? Não são artigos acadêmicos, aqueles com 15, 18 páginas que eu sei que vocês têm horror de ler. São artigos de jornal ou da revista Harvard Business Review, que é uma revista especializada em gestão. Ou seja, são coisas do dia a dia. Tá, e por que eu uso artigo desse tipo? Então, primeiro, porque eu gostaria que vocês lessem. Se eu der um artigo de 15 ou 18 páginas, eu tenho certeza que vocês não vão ler. Segundo, eu quero incentivá-los a ler jornal, que é um problema sério do nosso povo. Quando você não lê jornal, você não sabe o que está acontecendo no teu entorno, o que os outros estão fazendo de diferente. E no jornal tem muita coisa legal de experiências de outras empresas que acaba sendo noticiado, ou de coisas erradas que estão acontecendo e que também são noticiadas. Um exemplo mais recente e bem atual, que tem tudo a ver com a realidade, eu sou bolsonarista e eu não vou me vacinar. Qual é a consequência que isso tem para mim de forma legal? Nenhuma. Como nenhuma? Porque no Brasil não é obrigado a se vacinar. É isso mesmo? Tá. E eu, enquanto empresa, posso obrigar o meu funcionário a se vacinar? Posso. Tem alguém... Luiz, Isso, inclusive o senhor já está abordando
Sim. Essa parte aí que essa semana, ontem mesmo eu já ouvi falar sobre isso, né? Que o empregador de empresa privada pode obrigar o seu funcionário. Obrigar não, nem admitir um funcionário que não tenha sido vacinado. Ele pode pedir a carteira de vacinação, etc. Ele, na verdade, ele pode demitir Também quem pode já é demitir empregado e pode demitir por justa causa. por justa causa. Porque a lei o obriga, e quem deu o ganho de causa para a empresa foi o STF, tá, o Supremo Tribunal. A lei o obriga a proteger o local de trabalho. Tá, mas aí vem a pergunta, tá, Sérgio, você, por exemplo, está no home office, você não está indo no Instituto Federal, você é obrigado a se vacinar? Olha, gente, não sou. Só que eu já sei que se em algum momento eu tiver que ir em alguma reunião, eu tenho que estar vacinado. Poxa, quer dizer então que eles criaram um direito que não é bem um direito? É mais ou menos isso mesmo. Quando você não quer obrigar a população a fazer algo, você começa a criar dificuldades que o camarada se vê na obrigação de ter que se vacinar ou de fazer aquilo, né? Eu não sei de vocês, eu não quis servir o exército, mas todos nós, quando fizemos 18 anos, fomos obrigados lá a bater continência, cantar hino nacional, e eu fiz o possível para fugir, e graças a Deus consegui fugir. Bom, e aí? Tu é obrigado. Tá, e existe formas de você escapar disso? Às vezes dá, às vezes não dá. Especificamente no caso da saúde pública, o direito do indivíduo não se sobrepõe ao direito do coletivo. Por consequência, se isto é assim, sim, eu sou obrigado a me vacinar se eu quiser ter emprego e se eu quiser continuar empregado. Ah, não, Sérgio, mas no meu caso eu sou programador, eu desenvolvo software, não saio da minha casa, e aí eu não saio da minha casa e eu nunca vou na empresa. Sou obrigado a me vacinar? Não. Pode acontecer de você ter filhos e a escola dizer que teu filho só vem para a escola se os pais dele forem vacinados e é um direito da escola. Suma, eu continuo conseguindo criar Professor, obstáculos. Sim. uma pergunta. Tá, mas tem meios de tu obrigar a se vacinar, correto? Mas Aham. tem meu direito também de escolher a vacina. Não, não tem. Ninguém tem direito de escolher a vacina em pandemia, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Mas não tá em estado de sítio? Não é estado de sítio, é falta de oferta. Se você me perguntar daqui a um ano uh, a mesma coisa, eu talvez te responda de forma diferente, tá? E vou responder de forma diferente para alguém da Inglaterra, alguém da Alemanha, alguém de Israel, ou alguém dos Estados Unidos, ou Japão, ou China, o que você quiser. O que acontece? Hoje, como tem pouquíssimas vacinas, você não pode escolher qual a vacina que você vai tomar. Você vai tomar aquela que te dão. Ah, mas eu quero pagar essa vacina. Não, as clínicas particulares no mundo inteiro, não só aqui, não podem comprar a vacina. Por quê? Porque não se produz vacina suficiente para poder vacinar as populações. Então, só quem pode comprar são os governos. Ah, mas Sérgio, para um bocadinho, daqui a um ano. Ah, por que você está falando daqui a um ano? Porque daqui a um ano se prevê que a gente tem em torno de 15 vacinas. Uma das que deve estar disponível, que na minha opinião é a melhor de todas, pela praticidade, é da Johnson Johnson, porque vai ser apenas uma dose. Se ela for aprovada e as clínicas de vacinação puderem comprar, porque boa parte da população já vai estar vacinada, ou eu, empresa, quero vacinar os meus funcionários para voltar a funcionar mais rápido e o governo já autorizou, perfeito, aí pode. Neste momento, nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo você consegue escolher qual a vacina, tá? Mas isso não é o mundo perfeito. Não, o mundo perfeito seria não ter a pandemia. O mundo perfeito não seria nós não termos 112 mil pessoas mortas aqui no nosso país. Eu não sei se você já tiver alguém com Covid em casa. A minha mulher é enfermeira e já pegou 2 vezes. A segunda foi muito pior do que a primeira. Ela achou que ia, tá? Só para vocês saberem. E hoje, por acaso, ela foi uma das enfermeiras que vacinou um dos asilos aqui em Porto Alegre. E tinha gente andando na rua que invadiu o asilo e se fingiu de morador do asilo para ter acesso à vacina. Complicado, né? Este é o nosso país. Bom, então eu vou tentar ser o mais prático possível com vocês durante as minhas aulas.
Eu já sei que vocês muitas vezes se matricularam em mais cadeiras do que tem perna para abraçar, porque vários de vocês trabalham. Isso também não é uma surpresa. Então, eu vou fazer a mesma oferta que eu fiz aos alunos da automação que fizeram essa cadeira no semestre passado, que é o seguinte: eu estou propondo aqui 5 atividades, tá? Algumas valem 2 pontos, uma vale 3 pontos, uma vale 1 ponto. Bom, as atividades que eu poderia já colocar no Moodle, eu já coloquei. Eu ainda já coloquei artigo de liderança, já coloquei a âncora de carreira, já coloquei o caso de seleção. Eu ainda não coloquei artigos sobre qualidade de vida no trabalho lá, porque como eu leio jornal todo dia, e eu leio 3 jornais e mais uma revista, que é a Harvard Business Review, todo santo dia, sempre tem alguma coisa nova interessante. Essa discussão, por exemplo, sobre se a empresa tem direito ou não de demitir por justa causa, é algo que eu tenho acompanhado avidamente, porque, para minha surpresa, 5 advogados, 5 escritórios de ponta do Brasil diferentes concordam com a mesma coisa. Então, são coisas que eu venho juntando. E a mesma coisa em relação à qualidade de vida no trabalho, tá? Então, eu vou mais para frente botar lá. Mas, basicamente, é o seguinte: no caso das discussões, quem não puder participar da discussão lá no dia 10 de março, tem que pegar 2 artigos e fazer um resumo sobre uma resenha sobre cada um deles, perdão. Resenha, o que é? É uma leitura crítica daquilo. Se você concorda ou se você discorda daquilo que está lá, porque não é porque está no jornal que é uma verdade, não é porque sou eu que estou falando que seja uma verdade, tá? Então, se você puder justificar aquilo que você considerava verdade, passou a ser uma resenha crítica. Então, aí quem não puder participar, escolhe 2 daqueles 3. Para os demais, bom, para todos, quando chega na semana anterior, eu mando por e-mail uma quantidade maior de artigos, para vocês terem mais fartura de possibilidades. Por que eu não boto esse monte de artigos lá no Moodle? Porque é muito trabalhoso botar um monte de artigos no Moodle. Então, eu boto 3, e em compensação, no e-mail, eu boto 10, 12 artigos diferentes. Bom, então, quem puder participar, participando da discussão naquele dia, já ganha os 2 pontos. Quem não puder participar, tem que escolher 2 artigos e me mandar a resenha disso. A segunda atividade, extremamente simples, e ela existe por um único e simples motivo. Vocês têm que pensar por que vocês gostam de estudar, o que lhes dá tesão de, apesar de toda a vida que vocês têm fora, família, emprego, pais, às vezes, que a gente tem que cuidar, parentes idosos, o que me motiva a estudar? O que eu quero ensinar a vocês é que a motivação vem de dentro. Ninguém motiva ninguém. Nenhum capitão de futebol, nenhum time com um técnico maravilhoso consegue motivar os jogadores a jogar mais. Eu posso oferecer as condições e te mostrar que se a gente fizer isso juntos, vamos chegar no resultado. Eu não consigo obrigar ninguém a parar de beber, eu não consigo obrigar ninguém a parar de se drogar, eu não consigo fazer um filho meu começar a ler, eu não consigo fazer alguém começar a perder peso ou a ganhar peso. Eu não consigo. Eu posso mostrar que, fazendo determinadas coisas, você atinge um resultado melhor e a pessoa que procura a sua energia para conquistar aquilo. Então, essa é uma atividade que vocês podem ir fazendo. A atividade de âncoras de carreira é para vocês pensarem no futuro profissional de vocês. Estudo de casos de seleção, ele é bem interessante. São vários nomes importantes da história da administração, cada um com um perfil diferente, e aí vocês vão ter que ir lá responder as 3 perguntinhas. Não é, nada deles é demorado. E, finalmente, lá, mesmo esquema do primeira atividade, a última atividade são artigos sobre qualidade de vida no trabalho, que a gente vai ter uma discussão no dia 14 de abril. E aí, quem não puder participar, pode mandar 2 resenhas. Tá, Sérgio, o que você queria dizer com a mesma oferta lá em relação ao pessoal da automação? Quem quiser fazer as 5 atividades e me mandar, ok, está liberado, vai ter as notas e tudo tranquilo. Quem fizer isso e ainda quiser assistir às aulas, será um prazer dobrado. Como eu disse, eu tento fazer as minhas aulas não serem chatas. É sempre bate-bola. Se eu só falar, vai ser um saco para vocês e um saco para mim, tá? Tranquilos até aí? Outra coisa. Os meus exercícios são mandados pelo e-mail, não postados no Moodle.
Ah, mas por que você prefere assim? Porque, cara, no Moodle é mais complicado de eu conseguir entrar e olhar. Se eu estou em qualquer lugar e vocês me mandaram um e-mail, eu consigo pelo meu celular olhar e eu respondo em, no máximo, 12 horas. Eu nunca passo disso. Se por acaso vocês me mandarem alguma pergunta mais complicada, em que eu não souber a resposta na hora, ainda assim eu vou responder dentro desse prazo e depois vou dizer lá no e-mail, olha, eu tenho que pesquisar mais sobre isso e tal. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas me mandam mensagem porque elas querem dicas sobre entrevista de emprego que elas fazem. E eu ajudo a preparar, se algum de vocês precisar, a preparar para determinada entrevista de emprego. Eu só preciso saber qual é o cargo para então preparar vocês para toda a entrevista. Ah, Sérgio, eu tenho um currículo aqui. Peraí, tem alguém pedindo para entrar, eu não estou enxergando a pessoa aqui no pedido. Consegui achar. Eu tenho um currículo aqui, tu pode dar uma olhada para mim, para ver como é que é o meu currículo? Eu olho, na boa, não me custa nada fazer isso, é um prazer. Ex-alunos fazem isso até hoje, não me custa absolutamente nada. Então, só que às vezes eu preciso de um tempo, porque naquele momento eu não consigo fazer aquilo que o aluno precisa que eu faça, tá? Mas, em suma, vocês sempre vão ter uma resposta muito ligeira minha. Eu não sou de enrolar, não sou de procrastinar. Eu sou muito disciplinado. Todo dia às 4h40 eu acordo. Vocês vão ver que eu respondo muita coisa de madrugada, inclusive, porque vários de vocês têm um horário diferente. Às vezes mandam um e-mail às 11 horas da noite e eu realmente não vou responder. Aí, quando dá 5h30, 6 horas, no máximo, eu estou respondendo, porque eu já li os jornais, aí eu passo para responder os e-mails, tá? Então, sem estresse em termos de comunicação comigo. É muito fácil comunicar comigo. Se tiver qualquer dificuldade, por favor, vão passando uma ficha. Todas as nossas aulas serão gravadas. Sim. Uma dúvida. Começa às 9 a aula, né? Sempre, 9 às 10. Não fui eu que estabeleci o horário, tá, irmão? Foi a direção de ensino. Tá? Não, beleza, só para programar, né? Porque eu tenho. Tô fazendo TCC, daí tenho que falar um pouco antes da aula. Isso é importante, fazer TCC é importante. Eu dou uma aula de 19h15 às 20h15 e aí fico 45 minutos parado esperando vocês. É assim que foi estabelecido e é assim que a gente faz. Tá? Pedro, só uma dúvida. O link para aulas assíncronas que o senhor mandou por e-mail, ou é que a gente, no grupo, a gente estava perguntando e eu não recebi o e-mail para aulas? Veja, eu mandei tanto pelo Moodle quanto pelo... Por sinal, deixa eu aproveitar e confirmar o teu e-mail, porque os e-mails de vocês eu peguei lá do Moodle. Se você não recebeu, nem do Moodle, nem do meu e-mail, é porque o seu e-mail no Moodle está errado. Dos 2 colegas que voltou o e-mail, eu consegui entender o que estava de errado. Luiz... Fernando. E tem um S depois. Isso, _s@yahoo.com. É o que eu tenho aqui. Exatamente. Não, tranquilo, porque daí no grupo que a gente tem no WhatsApp, o Otávio até postou para a gente poder acessar, né? A gente estava na dúvida se ia ter aula ou não, né? Só se você, velho, caiu no teu spam. Não, eu olhei lá na minha caixa de spam, não caiu. O seu não voltou, tá certinho, luiz.fernando_s@yahoo.com. É isso mesmo que eu tenho. Tá. E aí eu tomei o cuidado também de mandar pelo Moodle a mesma informação. É sempre esse link, nunca muda o link. Tá? O plano de aula está lá no Moodle, todos vocês já estão inscritos. E dentro do plano de aula está o link, caso vocês se percam. Todos os dias de manhã, no dia da aula, ou seja, todas as quartas-feiras de manhã, vocês receberão um e-mail meu lembrando que tem aula. Tá? De tempos em tempos, eu falo sobre as atividades, não só aqui, mas eu também mando no e-mail para lembrar vocês das atividades, porque eu sei que vocês estão apurrinhados com 50 milhões de coisas. Então eu tento facilitar a vida. O que eu não posso fazer é atividade por vocês, isso eu realmente não faço. Tá? De uma forma geral, quando a gente está em aula presencial, eu sou muito rígido com os prazos. Rígido mesmo, eu não aceito depois, nem dando metade da nota. Claro que nessas malditas dessas APNPs aqui, que tudo é uma adaptação,
eu vou tolerando os prazos na boa até o prazo que eu não consigo mais dar prazo, que eu tenho que dar a nota e fechar a nota, tá? Mesmo com tudo isso que eu estou falando para vocês, 20 e poucas pessoas não fizeram a disciplina no semestre passado, apesar de terem se inscrito, que foi uma pena. Sérgio, só uma perguntinha, pode ser? Claro. Cortou na hora que tu falou sobre o envio das atividades por e-mail, então, né? Não é pelo Moodle, é tudo por e-mail. Sempre por e-mail. Beleza. Tá? E é por isso que vocês vão ter a resposta sempre muito rápida. Tá? Se fosse pelo Moodle, eu não daria essa rapidez. Certo. É que vocês... Professor, sim. Eu estava semestre passado inscrito na automação, né? Uhum. Você até comentou sobre as horas ali, mas o registro não ia validar a cadeira. Por quê? Então... porque era 2 créditos. Eu tentei de tudo, mas não... Ela falou que não tem como. Então, não tem como mesmo. Ela tem razão. Se você tem uma cadeira de 2 créditos e faz uma de 4, pode. Mas se você tem no teu projeto pedagógico uma de 4 fazer uma de 2, não pode. Ela tem razão, porque o MEC faz a auditoria. E aí o teu diploma ia ser cassado e quem desse o ok ia ser devidamente processado. Tá? Ela tem razão. Tá? Não foi por má vontade dela. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Sim, por favor. O meu nome é Sérgio, não me chame de professor. Por favor, sou igual a vocês. Tudo bem, Sérgio. Olha só, bom, pelo que eu entendi, então, nós vamos mandar tudo por e-mail, vai passar as notas. Se a gente quiser fazer todas as atividades, menos a última ali, que tu não postou ainda, a gente consegue. Para te mandar, tu vai passar as notas por e-mail. Eu só fiquei na dúvida a questão da presença, como é que vai funcionar? No meu caso, a presença vai ser dada pela atividade entregue. Perfeito. Tá? Talvez você esteja chegando um pouquinho depois. Eu entendo que vocês não conseguem fazer o que faziam antes. Eu tenho alunos que o horário do trabalho muda toda hora. A empresa exige, o cara tem que bater continência, o emprego primeiro. Então, assim, eu gravo. O cara assiste, se quiser. Se ele não quiser, paciência. Mas o que ele vai aprender? Bom, caras, vai da consciência de cada um. Eu estou aqui à disposição. E estou gravando e estou botando lá. Então, vocês vão ver que no final da aula, essa aula vai ser postada no YouTube e eu vou mandar o link para vocês por e-mail. E lá no Moodle vai ter um Word com o dia e o link. O dia e o link. O dia e o link. Qualquer um que precisa assistir qualquer aula vai estar lá. Tá? Perfeito, obrigado. Então, eu só não carrego vocês no colo. O resto eu tento. Bom, uma coisa importante, tá? Eu não gosto de ser chamado professor, eu sei que alguns colegas meus amam, porque como eu disse para vocês, eu tenho pouco tempo de docência, em termos de docência, 8 anos não é nada, eu descobri que eu aprendo muito mais com vocês do que ensino. Então, me denominar de professor seria uma tolice total, porque vocês têm 30 e tantas experiências diferentes da minha. Cara, eu aprendi já milhões de coisas com vários dos alunos que estão aí, que já passaram por mim. Seria um excesso de soberba e eu não tenho essa... Eu estou numa outra fase da vida que eu não ligo para essa porra toda, não, tá? Basicamente é isso. O pessoal gosta muito de dizer que é doutor, então, grande coisa. Não adianta nada. Bom, vamos lá. Atividades tranquilas. Sim, por acaso algum de vocês quiser adiantar a atividade sobre o QVT, sobre a qualidade do trabalho que o Rodrigo perguntou, me pede que eu dou os artigos que eu tenho hoje já sobre isso, eu mando e tudo certo. Provavelmente mais uns 15 dias eu devo estar postando lá no Moodle alguns artigos sobre QVT para já servir de base. Geralmente eu ponho 3. Bom, nós vamos falar sobre gestão de pessoas, mas mais importante de falar sobre gestão de pessoas é saber o que é organização. Algum de vocês, e eu tenho certeza que todos vocês usam essa expressão organização, algum de vocês sabe me definir o que é uma organização? Com as suas palavras, não precisa puxar autor de não sei de onde, não. O que é uma organização? Alguém sabe? Um de cada vez. Vamos lá, então. Organização... Oi, pode falar.
sei lá, um composto de conjuntos de cargos hierárquicos, né? Que constitui uma empresa, sei lá. Essa é uma forma de enxergar isso. Eu vou tentar mostrar para vocês que uma família é uma organização. Se vocês fazem parte de um grupo na igreja, vocês são uma organização. Se vocês têm um grupo que gosta de jogar bola ou de jogar carta, vocês são uma organização. Basicamente, para vocês entenderem de forma muito simples, 2 ou mais pessoas com um objetivo em comum, basta um, são uma organização. Então, um casal é uma organização. Por que os casais se separam? Os casais se separam porque os objetivos deixaram de ser em comum. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu na minha família. A mulher começou a melhorar em termos de cargo, ela foi melhorando em termos de nível educacional, e o salário foi subindo. E o homem era mais acomodado e ficou parado. Chegou a um determinado ponto que ela estava ganhando o dobro dele. E, óbvio, ela queria, cada vez mais para frente, queria que ele fosse junto. E ele disse, para mim tá bom. Acabou o casamento. Porque o objetivo deixou de ser traçado junto. Por que eu falei do carteado? Qual é o objetivo do pessoal que vai jogar uma cartinha, ou vai jogar uma partida de futebol, ou vai jogar um boliche? Se divertir, nós temos um objetivo em comum. Quem vai na igreja vai orar para Deus, né? Pedir, espiar os seus pecados e torcer para que a gente saia dessa pandemia. É um objetivo em comum. Agora, vou fazer uma pergunta mais sacana. Se a gente está numa fila de ônibus, esperando o ônibus, nós somos uma organização, essas pessoas que estão na fila? Essa é mais complicado. Eu acho que não necessariamente. Tá, por quê? Porque talvez cada pessoa tenha um destino diferente final. Não, o objetivo nosso é pegar o ônibus, independente da parada. Mas eu nunca tinha pensado nisso, mas independente da parada, foi bom, viu? Mas independente da parada, nosso objetivo é pegar o ônibus. Somos uma organização? Nesse ponto de vista, sim. Eu acredito que sim. Mais alguém? Legal. Não, não é. Porque Talvez. não existe... Oi, pode falar. Talvez por os objetivos diferentes, né? Uma organização tem que ter uma meta. Por que não é comum? A fila existe, pessoal, justamente pela possibilidade que tem dos 3 primeiros conseguirem entrar nos ônibus e os demais não conseguirem. É cada um por si. Nós temos a possibilidade de nós entrarmos naquele ônibus, sim, mas pode ser que alguns consigam entrar e o ônibus lotou e os demais não, e vão ficar para trás. Então, só é um objetivo comum quando nós chegamos lá juntos. Se a gente, enquanto família, deseja fazer uma viagem de férias, extremamente importante que todos nós nos esforcemos para economizar durante o ano, para sobrar dinheiro para a gente poder gastar lá nas férias. Se numa família de 5, 2 economizam e 3 gastam, não vai acontecer o objetivo comum, certo? Então, o objetivo comum é quando todo mundo se esforça para conseguir chegar lá. Ah, Sérgio, mas eu já trabalhei numa empresa que a gente tinha um objetivo comum, mas quando chegou lá no final, um colega tentou se sobressair em relação aos demais para mostrar que ele fez mais do que os outros. Ah, tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês já participaram de trabalho em grupo aí durante o curso, em que um ficou responsável pelo PowerPoint, o outro ficou responsável pelo não sei o quê. No final das contas, dos 5, apenas 1 ou 2 trabalharam. Quando chegou lá na hora de apresentar, a pessoa que está apresentando o PowerPoint disse, eu coloquei nesse slide aqui, eu achei melhor fazer isso. Esse ele está mostrando para o professor que quem fez aquilo foi ele está carregando os demais nas costas. Aquilo não é uma organização, é cada um por si. E já vou cantar a pedra para vocês. Se vocês acham que vocês vão deixar o professor feliz com esse eu, não vão. Pessoal, bota na cabeça de vocês o seguinte, que quando a gente está num grupo, o resultado final tem que sair como nós, nunca eu. Seja lá na escola, seja na empresa. Kai, como é que eu faço para me vingar desse canalha que só me fez trabalhar? Fácil, não faz mais grupo com ele. No caso da empresa,
pô, pede para não participar da atividade com aquela pessoa. Ou fuja o possível. Diz, olha, nós temos perfis diferentes, ele entende as coisas de uma maneira e tal. Eu sei que ideias antagônicas, ideias diferentes são interessantes, mas aí acaba dando muita rusga e a gente perde tempo. Gostaria de participar. Não. Suma, foge do cara. Deixa o chefe descobrir sozinho que o cara é um canalha. Não entrega. Tá? Porque quando a gente entrega, a gente vira dedo duro. E não fica legal. Tá? Então, pessoal, organização, basicamente, são duas pessoas ou mais em volta de um objetivo comum. Pode ser que alguém tire mais benefícios no final do que os demais, mas é isso. Isso quer dizer, então, que uma pessoa só nunca é uma organização? Olha, tem um monte de gente que tem um ego do tamanho de um bonde, tem uma vaidade enorme, que acha que é. Não é, tá? Para vocês terem uma ideia, se algum de vocês é empreendedor, é por isso que eu não gosto dessas APNPs, eu não consigo olhar a cara de vocês, eu não consigo saber as expressões. E mesmo que estão com a câmera, é um porre, cara, é uma droga. E mesmo que estão com as câmeras abertas, a gente não consegue perceber tudo. É muito comum que algumas pessoas que se acham empreendedores pensam que se bastam sozinhos. E se essa pessoa tenta fazer um plano de negócio para conseguir financiamento, fiquem certos que ninguém investe numa empresa de um cara só. Por quê? Porque ninguém dá conta de tudo. Segundo, ninguém é bom em tudo. Então, o bom empreendedor é aquele que se cerca de outras pessoas com competências que ele não tem, ou ela não tem, para atingir alguma coisa. Não adianta ter um gênio como o Steve Jobs. Nem o Steve Jobs era bom sozinho. Ele era um maluco que pensava nas coisas e tinha um grupo de engenheiros absolutamente comprometidos que conseguiam construir aquilo que ele imaginava. Não sei se vocês sabem, o primeiro computador feito pela Apple teve como inspiração um liquidificador. Naquela época, os computadores da IBM eram enormes, as pessoas não podiam ter nas suas casas, eram geralmente computadores grandes para empresas, e o Steve Jobs pegou um liquidificador, levou para a Apple e disse, olha, eu quero que todo americano de classe média seja capaz de ter um computador que seja tão leve e esteticamente agradável como este liquidificador. E os caras fizeram vários trambolhos diferentes até chegar ao primeiro Mac, que foi um sucesso de vendas, e dali para frente os outros só foram imitando, tá? Mesmo ele, que era um gênio, precisou de ter gente à sua volta. Então ninguém sozinho, por mais que o ego do cara seja inflado, faz uma organização. E olha que tem muita gente. Ó, da fila do ônibus eu já me adiantei para variar. Outra coisa que nós temos que colocar na cabeça é que nós vivemos num mundo muito maluco. Eu diria assim que dos últimos 20 anos para cá, está mais maluco ainda. Porque tudo que você aprende hoje, amanhã pode estar obsoleto. Porque já tem alguém que já criou alguma coisa melhor. Você consegue saber coisas que estão sendo feitas do outro lado do mundo instantaneamente. Eu me dei conta de que o mundo tinha mudado. Vocês vão dar risada, a maioria de vocês não deve nem saber que isso aconteceu. É quando houve a briga entre Iraque e o Kuwait. E aí os Estados Unidos, eu estava em Miami, eu fui comissário de bordo 15 anos. Eu estava em Miami nesse dia, olhando no hotel a televisão, um míssil sendo lançado e atingindo um tanque do inimigo, naquele momento, televisionado. Ou seja, o cara que estava no tanque não sabia que ia morrer. Eu que estava sentadinho no conforto do meu hotel sabia que ele ia morrer porque tinha um míssil sendo jogado em cima dele, ao vivo. Hoje em dia, gente, vocês conseguem falar com qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento dos seus celulares, não precisa muito mais, né? A gente consegue interagir muito mais. E com essas mudanças todas malucas que estão acontecendo, a gente tem que estar sempre atualizado. Por isso o meu estímulo para que vocês leiam mais jornal, para que vocês estejam mais inteirados do que está acontecendo por aí. Não se apeguem no que está no Facebook. Ah, Sérgio, mas tem muito jornal que fala muita bobagem. Mas é claro que sim, inclusive os que eu leio. Eu leio Folha de São Paulo, o Globo e Estado de São Paulo. Sem dúvida que tem coisas que são bobagens ali. Vocês, à medida que forem lendo, vocês vão ganhando um senso crítico em que vocês conseguem discernir o que tem de inteligente e o que tem de bobagem nessas muitos artigos que tem por ali. A pandemia
A pandemia veio para deslocar a gente das nossas zonas de conforto. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma frase, e eu diria que essa frase ficou fortalecida depois disso, que sempre que alguém me perguntava o que eu achava de cursos EAD, o que você acha de curso à distância, Sérgio? Olha, muito simples. O meu conselho para cursos à distância: mantenha a distância de cursos à distância. Sempre foi o meu conselho. Continua sendo, tá? Cada vez mais eu tenho certeza disso. O motivo é simples: a interação do ser humano, as trocas, os olhares, os suspiros, isso você não tem nesse troço. Tá? E vocês ainda trabalham com câmera fechada, pior ainda. Fora o fato de que muitos não aparecem, então 10 vezes pior. Essa brincadeira aqui, a gente deixa de aprender um monte uns com os outros. Ah, mas o que você acha do sistema híbrido? Ah, legal. Para algumas coisas eu acho que sim, pode ser híbrido, mas tudo, sou absolutamente contra. Eu já fui professor de cursos EAD, de pós-graduação, já dei cursos aos montes, gente. E já fui aluno. Não recomendo. Se vocês puderem fugir, quando a vida voltar ao normal, fujam. Tá? E um fator, eu diria que 2 fatores são extremamente impactantes na nossa vida. Aqui no Brasil, um mais recente, que é o fator demográfico. Nossa população, que sempre foi muito jovem, até 2050 a pirâmide vai estar invertida. Nós teremos muito mais idosos do que jovens. Nascia, até há 3 anos atrás, 2,7 filhos por mulher. Isso significa que nascia mais gente do que morria. Hoje nós estamos em 1,8 filhos por mulher. Significa que cada vez nasce menos gente e os que estão aí, graças às vacinas e outras cositas mais, estão conseguindo viver mais tempo e envelhecer. Isso é bom e é ruim. Bom, porque a gente consegue aproveitar mais essa fase que nós estamos aqui, então estamos chegando melhor à velhice do que chegávamos antes. Então, assim, voltando à história da vacina, se hoje a gente vive mais tempo, a gente vive mais tempo porque todos nós fomos vacinados quando éramos criancinhas. E a gente também não podia escolher a vacina. Nos picavam lá e evitamos de ter uma série de doenças, como catapora, sarampo, rubéola, hepatite, meningite e por aí vai, graças às vacinas que nós tomamos. Se nós tomarmos essa, se dermos sorte de tomarmos essa, porque agora está mais para sorte do que para direito, pode ser que a gente também consiga virar essa década aí para outra década. Então, o fator demográfico é extremamente importante porque muda o perfil dos negócios. Como muda o perfil dos negócios? Por exemplo, não é uma boa pensar em abrir creche, porque cada vez tem menos bebê. Não é uma boa você pensar em fazer pediatria como curso de medicina, como especialidade da medicina, se eu for entrar hoje. Por quê? Porque leva 10 anos para me formar médico. Daqui a 10 anos vai ter menos criança ainda. Então eu vou ficar ocioso. Hoje, falta pediatra no mercado. Daqui a 10 anos vai sobrar. Radiologista. Puxa, nem radiologia. Hoje já é uma realidade. É uma péssima ideia fazer radiologia por causa dos fatores tecnológicos. O que você está dizendo? Tá maluco? Gente, aquela radiografia, aquela tomografia, aquela ecografia que vocês fazem, de um modo geral, hoje, ela é interpretada por inteligência artificial, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Como é que é isso? Você joga lá dentro da inteligência artificial um monte de exames já feitos e quais são os seus diagnósticos. Aquilo, à medida que vai lendo, vai aprendendo cada vez mais. Aí você joga as novas imagens lá, ele compara com as imagens antigas e sai o laudo. Então, só para citar um exemplo para vocês, em fevereiro de 2020, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre tinha 90 médicos radiologistas, que eram os camaradas que interpretavam os exames. Hoje ela tem 5. O resto é inteligência artificial e esses 5 estão ali para dirimir algum problema que o IA, que a inteligência artificial não tenha conseguido, e os demais disponíveis no mercado. Entenderam? Então, nós temos 2 fatores, o tecnológico e o demográfico, que está mudando completamente o negócio. E está mudando o negócio, por favor. Nossa, por favor.
seguinte, com a epidemia agora mudou muito o negócio, né? Com o home office aí, o povo meio que aderiu, né? Porque mudou o conceito das empresas também, né? Isso aí vai ser uma tendência e vai gerar um desemprego tremendo, né? Tipo, vamos assinar a tia do café, a tia da limpeza. Esse pessoal que tem, digamos, um pouco menos de escolaridade, vão ser mais difíceis de se encaixar no mercado de hoje. Bom, então, já que tu deu a dica, já vou aproveitar. Uma das coisas que me chocou em 2018, eu moro em Novo Hamburgo e levo os meus filhos no cinema de São Leopoldo, porque sempre era mais vazio e eu podia escolher o lugar. O cinema de Novo Hamburgo não podia escolher o lugar e aquilo sempre me irritava, porque eu tinha que chegar com 50 minutos de antecedência para poder sentar com os dois. Eu tenho 2 pequenos. E, 50 minutos com 2 crianças, que hora vai começar? Que hora vai começar? A cada 2 minutos era que hora vai começar. Aí eu comecei a ir para lá. Bom, aí o cinema lá é do lado da Renner. De repente, me passa varrendo um robô enorme. A tia da limpeza já não trabalhava mais a Renner. E o que mais me surpreendeu não foi nem o robô varrendo, porque eu já tinha visto isso. Foi as pessoas entrando na Renner, passando do lado do robô e nem dando bola mais. Então, é uma grande verdade. Aqueles cargos que não exigem, penso que não exigem cérebro, estão em extinção. Este é um problema só do Brasil? Não, é no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Na Alemanha, talvez um pouco menos. Por que isso? Porque lá o curso técnico é algo que todo mundo da população tem acesso e as universidades são gratuitas na Alemanha. Então, muita gente consegue fazer um curso técnico ou consegue entrar numa universidade. Aqui nesse nosso país, que é grande, a universidade pública existe, mas não é todo mundo que tem acesso, e vamos combinar que se for estudar na URGS, você tem que ser rico por uma razão muito simples. Eles têm aula de manhã, de tarde e de noite. O cara que é pobre vai comer como? Vai pagar aluguel como? Então, ele não tem horário para trabalhar. Né? Eu fiz agronomia na URGS em 1981 e, cara, era um milagre a pessoa conseguir fazer faculdade naquela época. E de preferência tinha que ter carro, porque cada hora a aula era num canto diferente da cidade. Então, gente, tá, e aí? E aí que a pandemia aumentou, acelerou esse processo em de que o emprego burro está deixando de existir. Tá, e o que a gente vai fazer com esse povo todo? Bom, se nós somos uma nação responsável, nós estamos pegando essas pessoas e estamos capacitando para que elas possam fazer outras atividades que precisem de cérebro. De um modo geral, os estudos são muito contraditórios. Alguns dizem que sim, vamos ter um problema sério de desemprego, e outros dizem que esse desemprego causado pela automação vai gerar novos empregos. Eu acredito em ambos. Aquele que vai gerar novos empregos de gente que esteja preparada para os desafios do mercado de trabalho. A pessoa que hoje tem apenas um ensino médio e se basta com isso hoje, em no máximo 5 anos terá dificuldade de conseguir emprego. Alguns setores essenciais, você ainda precisa de seres humanos. Por exemplo, a área da saúde, você precisa de seres humanos. Você não vai conseguir automatizar as coisas do processo no hospital. Mas em várias outras, eu não preciso mais de gente. E esse reflexo tem direto na faculdade de vocês, pessoal, no curso que vocês fazem. As empresas, em grande quantidade ao redor do mundo, foram parar em países da Ásia. Vietnã, Tailândia, China e por aí vai. As empresas foram para lá porque a mão de obra de lá era mais barata. Só que como eu estou conseguindo robotizar toda a minha linha, eu estou voltando para os meus países de origem, porque eu evito de ter que trabalhar com a corrupção daqueles países, porque para você viver lá, você tem que ter um sócio daquele país e pagar as propinas para os governos locais, sem falar no frete, por isso envolve vocês, porque encarece enormemente a saída dos produtos de lá, e eu volto a botar minha fábrica, por exemplo, dentro da Europa. Por quê? Porque ela está totalmente automatizada. No máximo que eu tenho são alguns robôs que trabalham junto com os seres humanos, né? Que são robôs de menores, em que o ser humano convive com aquele robô e o robô tem sensores que não machucam o ser humano. Aqueles grandes braços são mais para a indústria automobilística. Então, pessoal, tá mudando tudo. Tá, Sérgio, e aí?
Bom, e aí, de novo, vocês se deram bem nessa história, porque a logística, graças à pandemia, é uma das profissões que está para explodir no mundo. Em termos de Brasil, eu imagino que ainda vamos levar de 5 a 10 anos para que vocês tenham um salário que merecem. Por que de 5 a 10 anos? Porque o nosso parque industrial está muito defasado em termos tecnológicos. Se parou de investir há muito tempo por causa das incertezas políticas, né? Nós viemos de um monte de catástrofes, né? Nós tivemos a maluca da Dilma, aí tivemos o Temer que fazia conchavos com frigoríficos, temos o Bolsonaro agora que não tem uma política econômica definida, porque o Guedes até agora não mostrou que veio, e confesso a vocês que eu não vejo nenhuma outra possibilidade. Daqui para frente, eu não vejo outros candidatos. Nem o tal do Dória, que está se vangloriando de ter colocado a vacina, eu não considero como uma opção. Mas, em suma, para que eu vou botar meu dinheiro num país que eu não sei para onde vai? Então, nosso parque fabril está defasado. Vai chegar um ponto que nós vamos ter que investir, porque senão, se eu não aumentar minha produtividade, o país não se desenvolve, e a inflação cresce, porque vai ter demanda e não vai ter produto sendo vendido. Tá? De novo, vocês entram porque eu preciso baratear esse custo. Né? Eu preciso demais baratear o meu custo de fabricação, de venda, e uma das formas de eu baratear meu custo de venda é através de um processo de logística mais eficiente. Entregar na hora certa, prazo certo, da maneira certa e com o custo mais barato possível. Ou seja, é um monte de questão complexa. Por favor, pode falar. E como o senhor vê essa parte que o Brasil está conseguindo, aos poucos, voltar a estruturar a parte de logística, ou pelo menos pensando em melhorar a parte de exploração de produção, de portos, ferrovias, e já começou a pressão dos empresários do ramo de transporte, porque a gente sabe que desde o tempo do militar para cá, tudo é transportado em cima de pneus, caminhões. Então já começou meio que uma queda de braço, porque eles viram que está conseguindo passos de bebê, vamos dizer assim, a conseguir fazer estradas, ferrovias, abrir portos, etc. Como é que o senhor enxerga para daqui mais algum tempo, com a sua experiência? Bom, vamos lá. Primeira coisa, nós temos um erro grave que foi abrir estrada sem parar. Tá? Você abre um monte de estrada que, num país tropical como o nosso, tem um prazo de vida muito mais curto, porque o asfalto não aguenta, principalmente porque nós não temos fiscalização e as pessoas andam com a carga acima do peso, né? Bom, você estraga o caminhão, estraga a estrada. Outro problema, só para aproveitar para não sair do assunto caminhão, tem caminhão demais. E tem caminhão demais porque os caras são os canalhas, como não se vendia, isso aí é na época do PT, tá? Como não se vendia nada em termos de caminhão, os camaradas pegaram o dinheiro que era para a safra agrícola e colocaram para subsidiar a venda de caminhão, porque o caminhão transporta a safra. Então, legalmente, estavam corretos. Então, como eles subsidiaram muito o caminhão, se vendeu o caminhão demais. Hoje, você tem caminhão demais e frete de menos. Então, está todo mundo desesperado, porque está todo mundo batendo cabeça por pouco frete. Bom, esse é o primeiro problema. Segundo, nossas ferrovias são um horror. Elas andam abaixo da velocidade de países que são inferiores ao nosso. Então, a gente tinha que ter investido enormemente em ferrovia, e não investimos. O ideal, o melhor dos mundos, é que a nossa ferrovia fosse até o porto. O caminhão era para fazer as pequenas entregas onde a ferrovia não chega. Mas da lavoura, ela teria que estar entrando dentro de caminhões para levar em trecho curto até a ferrovia, e da ferrovia longas distâncias. Não temos. Nós temos uma rede de rios que não é aproveitada. Então, por que isso tudo aconteceu? Caras, assim, o mundo é do jeito que é, porque tem sempre uma briga de poderes. Eu não sei se vocês sabem, mas a matriz de combustível dos carros, quando eles foram feitos antes de 1900, era elétrica. Os magnatas como Rockefeller pressionaram o Congresso americano para obrigar as indústrias automobilísticas a produzirem carros à base de combustão, porque eles tinham um monte de petróleo, se fosse elétrico eles não tinham para quem vender, certo? A mesma coisa acontece em termos de rodovia. Se investe muito em rodovia e nada nos demais modais,
Porque tem um monte de gente com caminhão de dinheiro, que são as montadoras, que pagam dinheiro por fora nas suas campanhas políticas para que aquele perfil seja feito. Para não ir muito longe, esquece o caminhão. Você acha correto, ou vocês acham correto, a gente está toda hora abrindo estrada nova para mais carro, mais carro, mais carro, mais viaduto, mais ponte? Cara, tem que acabar com isso. Você tem que fazer com que o transporte público seja o modal correto para que as pessoas saiam das suas casas e vão para o seu trabalho. Por que isso? Porque o transporte público gasta muito menos, transporta muito mais gente, e você tirando o carro da rua, aquele transporte público anda cada vez mais rápido. Então, sim, eu sou a favor de criar pedágios no centro da cidade para evitar que as pessoas vão de carro. Sim, eu sou favorável que a gasolina custe R$50 o litro da gasolina para evitar que o camarada que não tem dinheiro para colocar pneu no carro dele ou consertar o freio tenha carro, porque esses caras causam acidentes. Poxa, a gente tem que subsidiar isso de alguma maneira e achar que o governo vai ser capaz de fazer isso tudo com o dinheiro que nos confisca, desisto. Não funciona assim em lugar nenhum do mundo. Algumas iniciativas ao redor do mundo nos últimos 2 anos são de tornar o transporte público grátis, ônibus grátis. Como é que é isso? Alguns municípios, inclusive no Brasil. Eu, patrão, eu desconto o seu vale-transporte. Então, em vez de eu dar o vale-transporte para você, eu vou dar para a prefeitura. As empresas de ônibus, por sua vez, vão ter a certeza de que os seus ônibus vão estar com uma determinada lotação, porque eu, prefeitura, vou subsidiar o restante. E a parte do dinheiro para subsidiar vem do vale-transporte que eu passo a receber e do imposto que eu, prefeitura, cobro de ti que tem carro que quer ir para o centro de carro. Você pode ir de carro, não estou te proibindo de carro, mas tu vai pagar por isso. Porque você está indo num transporte individual, tirando o lugar de um ônibus que poderia estar carregando 40, 50 pessoas. É assim na Inglaterra há mais de 20 anos. Eu visitei Londres e é assim. Se você quiser ir de carro para Londres, você vai pagar. Você tem lá meu Deus, RFID, aquela reguinha no carro, que você já é pedagiado entrando. Você não precisa fazer mais nada, que ele já te pedagiou. Né? Tem um selinho lá no teu carro e acabou-se. Nós temos que mudar essa perspectiva de que alguns grupos são mais poderosos do que outros. Vocês talvez tenham acompanhado a guerra tributária. A gente não consegue mudar, não fazer uma reforma tributária, porque neste momento os advogados seriam a classe que mais pagaria imposto, se mudar. E os advogados têm um poder enorme neste país. E eles estão fazendo o possível de pressão em termos de governo para que a reforma tributária não saia do jeito que está, porque senão eles vão ter que pagar mais imposto. Puxa, mas e aí o resto? O resto pagaria menos imposto, o serviço pagaria mais e eles são os serviços que mais pagaria de todos os serviços. Médicos pagariam mais imposto. Você não acha justo o médico pagar mais imposto do que paga hoje? Porque é médico, não pode pagar? Porque é advogado, não pode pagar? Por que eu e vocês somos descontados direto na fonte? E não temos para onde correr? Nosso salário já sai lá. Bonitinho, você não tem para onde correr. Né? Entendam, botem na cabeça de vocês. O governo não gera dinheiro, ele confisca. Ele só consegue fazer isso porque tira de alguém, senão ele não consegue. Bom, eu estou dando um exemplo ali, em termos de mundo, que é a Kodak. Certamente todo mundo aqui já ouviu falar da Kodak. A Kodak é uma empresa centenária. Quando chegou em 2010, e eu não vou esquecer disso, porque eu estava entrando no mestrado naquela época, em fevereiro de 2010 ela pediu concordata, depois de 96 anos. O que houve com ela? Ela inventou a máquina digital. Só que ela ganhava tanto dinheiro com vendendo filme fotográfico, que ela decidiu não botar aquilo no mercado. Qual foi o problema? Uma outra inventou a mesma coisa, um tempo depois, ela perdeu o mercado, ficou defasada, e aí ela achou que, tudo bem, perdeu o bonde da máquina digital, mas a gente ainda vende muito filme para máquinas de raio-x, que é outra fonte de dinheiro louca. Pois olha, pessoal, eu fui gestor hospitalar de 2002 a 2012. Em 2005, num hospital do interior do Rio Grande do Sul, a gente já tinha raio-x digital. O meu médico tinha uma tela enorme, em que ele botava o dedinho na tela e ele virava o corpo da pessoa, e eu não usava nada de filme, não gastava interior do Rio Grande do Sul.
que aconteceu com esse povo? Eles não tinham mais para quem vender nem filme de raio-x e quebraram. Alguém sabe o que a Kodak vende hoje? Acho que óculos, não? Lente. Essa que eu estou usando. É a mais barata que tem no mercado. As minhas eu fiz 2 meses atrás, custaram R$90. Kodak. É a mais barata que tem. Como é que uma fábrica daquele tamanho consegue quebrar? Perdeu o bonde da história, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: temos que mudar as estratégias. As empresas, por exemplo, então voltando ao caso anterior, têm que ter uma parcela de responsabilidade para, junto com o governo, criar cursos de capacitação para essa mão de obra toda que vai ser mandada embora. Para citar um exemplo perto da gente, os ônibus de Porto Alegre. O antigo prefeito e o atual prefeito querem eliminar os cobradores. Ah, é um absurdo ter cobradores? Eu também acho. Vamos combinar que no mundo digital, em que todo mundo usa cartão e quase ninguém paga com dinheiro, ter um cobrador é uma excrescência. Tá aí esse povo todo. Esse povo todo tem que ser treinado para outras atividades. Não dá para todo mundo ser motorista de ônibus, porque não vai ter tanto ônibus assim para operar. Eles vão ter que fazer outras atividades, tem que ser treinado para outras coisas. E cabe à empresa que vai parar de gastar dinheiro com isso, e também as prefeituras, o governo de modo geral, a investir nisso. Alguém aí já tem Pix nas suas contas? Vocês fizeram Pix? Sim. Eu fiz também. Sim. A razão, vocês já se perguntaram se antes eu pagava para o banco TED ou um DOC, por que os bancos investiram tanto em propaganda para a gente fazer Pix se eles pararam de gastar, pararam de ganhar a taxinha do TED e do DOC? Alguém sabe? Eliminaram mão de obra, pessoal. Nos últimos 10 anos foram 80 mil pessoas embora do setor bancário. Porque com o Pix, eu preciso de menos gente na agência. Ninguém precisa ir passar em nada, lugar nenhum. No seu celular, vai no outro lugar. Então, eu perdi o dinheiro da taxinha, mas eu economizei em salário. Eu economizei em ação judicial. Alguma preocupação com essas pessoas que foram parar na rua? Nenhuma. Cabe ao poder público começar a pensar nisso, e não sozinho. Nós temos que parar de achar que o poder público vai conseguir fazer tudo. E junto com as empresas que estão lucrando um caminhão de dinheiro, principalmente os bancos, porque banco não empresta dinheiro sem ganhar dinheiro, começar a pensar na capacitação dessas pessoas que precisam ir para frente. Esqueçam, vocês todos que estão fazendo faculdade aqui conosco, ensino superior, de achar que isso vai parar ali. Depois do ensino superior, vocês vão ter que ir para uma pós-graduação e vão fazer várias ao longo da vida. Esqueçam da possibilidade de não precisar mais estudar. Eu estou com 57, tenho doutorado e estudo todo dia. Não dá mais para parar de estudar. Ah, Sérgio, mas eu vou gastar meu dinheiro a vida inteira com pós, etc e tal? Não, existem várias formas de estudar. Lendo revistas da área, conversando com gente especializada da área, que manja mais do que a gente, indo a congresso quando possível, conversando com outras empresas que fazem coisas diferentes. A gente estuda de várias maneiras diferentes, não precisa ser necessariamente do banco escolar. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque na próxima a gente vai trabalhar com cultura organizacional. Eu vou tentar mostrar para vocês as malandragens que existem nas empresas que tentam fazer com que a gente haja como marionete, e é extremamente importante que vocês saquem as coisas como são, porque às vezes você é infeliz numa determinada empresa, não porque você seja ruim ou a empresa seja ruim, mas é porque o teu perfil não tem nada a ver com aquela empresa. É essas coisas que eu vou tentar ensinar nas próximas aulas para vocês, para que vocês passem a mandar o currículo de vocês para as empresas corretas. Tranquilos? Gostaram da aula desse jeito? Acharam um saco? Como é que tá? Muito bom, eu adorei. Bom. Melhor aula que eu já assisti hoje. Pô, cara, eu não vou nem Eu nem dormir vi o mais. tempo passar, Sérgio. Agora eu tô flutuando aqui. Valeu, gente. Brigadaço. Então, uma boa noite e até quarta que vem, tá bom? Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.